Ela emprestou seus últimos US$ 10 a um estranho na estação de trem, sem saber que ele era um milionário que voltaria para mudar sua vida. A estação estava quase deserta, envolta na névoa cinza de um março frio. Poças de chuva se formavam nas fendas da plataforma, e o céu parecia pressionar cada vez mais pesado a cada segundo que passava. Emily puxou seu casaco mais apertado ao redor de seu corpo magro, com os dedos vermelhos de frio. A entrevista de emprego para a qual estava indo parecia uma esperança esfarrapada, mas era tudo o que lhe restava. Seus olhos se moveram rapidamente para o painel de horários e, em seguida, para o bilhete amassado em sua mão. Ela tinha tempo suficiente, então veio a voz. Com licença. As palavras eram suaves, hesitantes. Ela se virou assustada. Um homem estava a poucos passos de distância, a chuva encharcando os ombros de seu casaco fino. Sua barba estava por fazer, o cabelo grudado na testa, e seus olhos azuis cansados, quase apologéticos, olhavam diretamente para os dela. Desculpe, disse ele novamente, tremendo. Eu tive minha carteira roubada. Só preciso de US$ 10 para um bilhete de volta para casa. Eu juro que vou te pagar de volta, se você puder confiar em mim. Por favor. Emily piscou. Por um momento, nenhum dos dois se moveu. O único som era o zumbido distante de um trem se aproximando e o tamborilar constante da chuva no telhado de metal. $10. Era tudo o que lhe restava. Em seu bolso, havia uma única nota amassada, o último que sobrou depois de pagar pelo seu bilhete, e uma xícara de café instantâneo. $10 que ela estava economizando para uma pequena refeição após a entrevista. $10. Estava entre ela e o total vazio. Ela poderia ir embora. Deveria ir embora, mas não foi isso que fez. Em vez disso, ela olhou melhor para ele. Seus lábios tremiam. Suas mãos estavam vermelhas de frio, mas não era apenas sua aparência. Havia algo em seus olhos. Não havia agressão nem manipulação. Apenas exaustão, tristeza. Talvez até um traço de vergonha. Emily hesitou, os dedos se fechando em torno da nota em seu bolso. Você tem alguém que possa chamar? Perguntou. Ele balançou a cabeça. O telefone está morto. Tentei pedir ajuda a outros. Ninguém quis conversar. E como eu sei que você não está mentindo? Ela insistiu, cautelosa. Você não sabe, ele admitiu. Mas eu juro que só quero voltar para casa. Ela deveria ter ido embora. Mas algo dentro dela, talvez algo que ainda se agarrava à versão de si mesma de antes de sua mãe morrer, antes de tudo desmoronar, sussurrou. Ajude-o. Sem dizer uma palavra, ela enfiou a mão no bolso e puxou a nota. Sua mão pairou no ar por um momento, seu coração disparado. Isso era insano. Completamente irracional. Ela olhou para ele novamente e lentamente estendeu a mão. Eu não sei porquê, disse ela em voz baixa. Mas eu acredito em você. Ele encarou sua mão como se não tivesse certeza se era real. Então ele estendeu a mão quase reverentemente e pegou a nota. Eu prometo que vou te pagar de volta, disse ele com a voz embargada. Emily conseguiu esboçar um pequeno sorriso. Apenas volte para casa em segurança. Ele abriu a boca como se fosse dizer mais, mas então o trem chegou chiando ao parar. O homem acenou com a cabeça, virou-se rapidamente e desapareceu na multidão, embarcando no trem. Em segundos ele se foi. Emily ficou parada, o vento úmido passando pelo seu rosto. Seu estômago se revirava de incerteza. Aquilo era tudo. Seus últimos $10 foram-se. Ela nem sabia o nome dele. O alto-falante anunciou a próxima partida. Ela checou a hora novamente. Seu trem era o próximo. Sua chance, talvez a última. Ela subiu a bordo, a água pingando das mangas do casaco, e afundou em um assento à janela. A chuva embaçou o vidro, enquanto a plataforma desaparecia atrás dela. Ela ainda não sabia, mas aquele simples ato de bondade, dar seu último $10, foi o momento em que sua vida começou a mudar. Na manhã seguinte à viagem de trem, Emily estava do lado de fora do prédio do escritório, onde sua entrevista estava marcada, com o coração acelerado e o cabelo ainda úmido da garoa. Seu estômago roncava, vazio. Ela havia pulado o café da manhã, não por escolha, mas porque sua carteira agora continha apenas recibos vencidos e uma velha foto de sua mãe. Ela estava 20 minutos atrasada. O ônibus exigia troco exato, e ela não tinha nenhum. Tentou caminhar cortando ruas desconhecidas, mas a cidade era extensa, indiferente, quando finalmente chegou.
A recepcionista lhe deu um sorriso apertado e cheio de pena. Desculpe, o entrevistador teve outra reunião. Você terá que remarcar. Emily tentou explicar. Ela até se ofereceu para esperar, mas a mulher já havia voltado para seu computador. Ela saiu do prédio, os ombros caídos, encharcada, com as meias encharcadas em seus sapatos. O vento cortava seu casaco como papel. Por um longo tempo ela ficou ali na calçada, olhando as pessoas que passavam, ocupadas, quentes, secas, um mundo que seguia em frente com ou sem ela. Quando finalmente voltou para seu pequeno quarto alugado, uma cama de solteiro, banheiro compartilhado e luz do corredor piscando, o senhorio estava esperando do lado de fora da porta. O aluguel estava atrasado há 3 dias. Emily, eu sei. Estou tentando. Você disse isso na semana passada. Não posso continuar fazendo exceções. Apenas me dê até sexta-feira. Tenho alguém que vai ocupar o quarto amanhã. Sinto muito. Ela não lutou contra isso. Qual seria o ponto? Ela empacotou as poucas coisas que tinha em uma bolsa surrada. 2 trocas de roupa, um celular quebrado sem serviço, um livro de capa mole que sua mãe costumava ler para ela. Ela não chorou. Não ainda. Naquela noite, ela encontrou um canto na biblioteca pública 24 horas do centro da cidade. As luzes fluorescentes zumbiam acima. O ar cheirava a poeira e café velho, e o segurança lhe lançou um olhar desconfiado quando ela se encolheu em uma cadeira atrás das prateleiras de não-ficção. Na noite seguinte, ele pediu que ela saísse. Os bancos do parque não eram macios. Eram de metal, frios e implacáveis, mas as estrelas acima estavam silenciosas, e a cidade, de sua maneira estranha, caiu em silêncio. Depois da meia-noite, ela abraçou sua mochila ao peito e tentou desaparecer. Cada dia se misturava ao próximo. Ela procurava trabalho, mas não tinha endereço para listar, nem número de telefone para ser contatada. Passava os dias vagando entre bibliotecas, abrigos e centros de emprego. A palavra esperança começou a parecer uma piada cruel, que ainda assim, às vezes, no meio daquelas longas e famintas tardes, ela se lembrava do rosto dele, o homem da estação de trem, sua voz, seus olhos. Naquele momento em que ele a olhou, como se ela fosse a primeira pessoa que realmente o visse, e por um segundo ela se perguntava se havia sido uma tola. Seria estúpido dar seu último $10? Agora não tinha nada, nem $1, nem um lugar para dormir, sem plano, sem família. E ainda assim, havia uma estranha paz que vivia silenciosamente dentro daquela memória. Ela havia ajudado alguém, talvez até salvado alguém. Ela fizera a coisa certa, não porque tinha que fazer, mas porque algo dentro dela dizia que isso importava. Mas aquela paz era pequena e o frio era grande. Em uma noite chuvosa, enquanto estava sentada na beirada de um banco do parque, tentando secar suas meias com o último dos raios de sol, um grupo de adolescentes passou. Um deles jogou uma lata de refrigerante vazia em sua direção e riu. "Arrume um emprego", murmurou ele entre os dentes. Ela não olhou para cima. Naquela noite, voltou para a biblioteca, mas as portas estavam trancadas. Era um feriado. Ela vagou pelas ruas até quase a meia-noite. Então se encolheu em um abrigo de ônibus, protegida do vento. Mas não do medo. Foi naquela noite que ela chorou. Não alto, não com soluços, mas com lágrimas silenciosas que escorriam por suas bochechas e desapareciam na gola de seu casaco. Ela sentia falta da voz de sua mãe, de seu riso, de seu calor. Sentia falta de se sentir segura, de se sentir conhecida. Seu estômago estava vazio, mas o vazio em seu peito doía mais. Quando o sol nasceu na manhã seguinte, encontrou-a ainda lá com os olhos inchados, cabelo emaranhado, coração machucado. Ela havia atingido o fundo do poço. Não havia lugar mais baixo para ir, e ainda assim estava respirando. Era uma manhã de terça-feira quando Emily a conheceu. O parque estava incomumente quieto, com apenas um corredor ocasional cortando a névoa que ainda se agarrava à grama. Emily estava sentada em seu banco habitual, perto da estátua de um general esquecido, com os joelhos puxados para o peito, o casaco fechado até o pescoço, embora isso pouco ajudasse a bloquear o frio que agora habitava seus ossos. Ela não havia comido em quase 2 dias. A dor em seu estômago era maçante, mas constante. Ela havia se acostumado com isso, como o zumbido constante de uma memória ruim que você não consegue silenciar. Então ela notou a mulher. Era velha, talvez na casa dos 70, mas seus movimentos eram graciosos.
Um xale de lã estava drapeado sobre seus ombros e em suas mãos enluvadas havia um pequeno saco de papel marrom. Ela caminhava com propósito, mas quando se aproximou do banco, parou e olhou para Emily. Você parece faminta, disse a mulher suavemente. Emily piscou, incerta se estava sendo alvo de pena ou julgamento. Estou bem, murmurou automaticamente. A mulher sorriu, gentil e amável, e sentou-se ao seu lado. Ela colocou o saco de papel no banco entre elas e o abriu lentamente. Eu trago um extra todas as manhãs caso encontre alguém que precise. Dentro havia um sanduíche, fatias grossas de pão, um pouco irregulares mas frescas com presunto e queijo e uma camada de mostarda. Emily encarou-o. Eu não posso aceitar isso, sussurrou. Por que não? Perguntou a mulher. Seu orgulho é maior que sua fome? Emily desviou o olhar envergonhada. A mulher esperou em silêncio, pacientemente. Finalmente Emily pegou o sanduíche. Suas mãos tremiam, enquanto ela o desembrulhava. A primeira mordida fez seus olhos arderem. Obrigada, disse ela, mal conseguindo pronunciar as palavras através do nó na garganta. A mulher acenou com a cabeça. Há uma cozinha comunitária na rua Monroe. Há apenas algumas quadras daqui. Eles servem almoço, mas estão sempre precisando de ajuda. Você parece alguém que poderia usar um lugar quente e um propósito. Emily olhou para ela. Você acha que eles me deixariam ser voluntária? Pergunte. Para Carol, disse a mulher levantando-se. Diga a ela que Ruth te enviou. Então ela se afastou. Emily ficou olhando para ela por um longo tempo. Depois olhou para o sanduíche meio comido em seu colo. Mais tarde naquele dia, ela encontrou a cozinha comunitária. O prédio era modesto, com uma fachada de tijolos desbotados e uma placa descascada que dizia Hope Table. Dentro, o cheiro de sopa de legumes e pão assado a cumprimentou como um velho amigo. Ela pediu por Carol. Carol se revelou uma mulher prática na casa dos 50, com as mangas arregaçadas e uma prancheta que parecia estar permanentemente presa à sua mão. Quando Emily explicou que Ruth a havia enviado, o rosto de Carol suavizou. Ruth tem um bom olho para pessoas que precisam de uma segunda chance, disse ela. Você está disposta a trabalhar? Emily acenou rapidamente. Então pegue um avental. As primeiras horas foram um borrão de tarefas, cortando legumes, limpando mesas, servindo sopa em tigelas lascadas. As mãos de Emily trabalhavam sem pensar, mas sua mente estava viva. Pessoas entravam, homens e mulheres de todas as idades desgastados pela vida, mas ainda conseguindo sorrir, ainda dizendo obrigada. Um homem contava piadas enquanto esperava sua refeição. Outro se ofereceu para ajudar a varrer. Depois de comer, uma garotinha com cabelo emaranhado entregou a Emily um desenho feito de giz de cera e papel de caderno rasgado. Era uma flor. Ao final do dia, os pés de Emily doíam, mas pela primeira vez em semanas, ela se sentia como ela mesma novamente. Nos dias seguintes, ela continuou voltando. Não pela comida, embora sempre oferecessem, mas para ajudar. Ela descascou batatas, dobrou guardanapos e aprendeu os nomes dos frequentadores regulares. Ela ouviu histórias cheias de dor, mas também de resiliência, de pessoas que haviam perdido tudo e ainda assim apareciam todos os dias com esperança nos olhos. Uma noite, depois que o último prato foi lavado, Carol lhe entregou um pequeno envelope. Apenas um pequeno pagamento, disse ela. Você merece. Emily o abriu mais tarde. $20, o suficiente para um passe de ônibus. Talvez alguns dias de estabilidade, mas mais do que o dinheiro era a confiança, o reconhecimento, a sensação de que talvez, apenas talvez, ela não fosse invisível. Ela se sentou do lado de fora na calçada, observando o sol se pôr atrás dos telhados e transformando o céu em tons de laranja e dourado. E naquele momento, pela primeira vez em muito tempo, ela não sentiu que estava caindo mais. Ela ainda era pobre, ainda incerta, ainda sozinha em muitos aspectos, mas havia encontrado algo, uma fenda de luz na escuridão, e segurou aquilo com tudo o que tinha. Era uma tarde tranquila de quinta-feira, na cozinha comunitária. A correria do almoço havia acabado, e o ar ainda mantinha o cheiro de ensopado de tomate e pão de milho quente. Emily estava limpando as últimas mesas, cantando suavemente para si mesma, quando o sino acima da porta tilintou. Ela olhou para cima. Um homem havia entrado. Ele usava um casaco escuro sob medida, do tipo que você não costuma ver nesta parte da cidade.
Seus sapatos estavam polidos, o cabelo bem penteado para trás. Mas não eram as roupas que chamaram sua atenção. Era seu rosto. Seu coração pulou. Havia algo em seus olhos azuis calmos e estranhamente familiares. Ele olhou ao redor da sala, não como alguém perdido, mas como alguém que estava procurando, e quando seu olhar pousou sobre ela, ele congelou, apenas por um segundo. Então seus lábios se abriram em um leve sorriso. Emily colocou o pano devagar, olhando. Não pode ser, mas era. Ele caminhou em direção a ela com passos firmes, parando a poucos pés de distância. Olá, disse ele, sua voz calorosa, mais confiante do que ela se lembrava. Emily piscou. Eu te conheço. Ele inclinou a cabeça, aquele mesmo meio sorriso ainda brincando em seus lábios. Você conhece, disse ele. Ou pelo menos uma vez você confiou em mim, quando ninguém mais o faria. E assim tudo se encaixou. A estação de trem, a chuva, a nota de $10. Você. Sua voz era mal um sussurro. Ele acenou. Eu estava uma bagunça naquele dia. Molhado, frio e desesperado. Você me deu seus últimos $10. A mente de Emily girou. Ela olhou para ele novamente. Realmente olhou. O estranho desgrenhado havia desaparecido. No lugar dele estava alguém polido, composto, como se pertencesse a uma sala de reuniões, não a uma cozinha comunitária. Eu nunca soube seu nome, disse ela suavemente. David, ele respondeu. David Carter. Ela repetiu o nome em silêncio, como se tentasse se ancorar na realidade. Eu voltei no dia seguinte, ele continuou. Mas você havia ido. Eu verifiquei a estação, o guichê de passagens. Ninguém sabia quem você era. Eu não sabia nem seu nome. Eu não pensei que algum dia veria você novamente. Ela admitiu. Ele sorriu novamente, mais suavemente desta vez. Eu também não, mas nunca esqueci seu rosto. Emily cruzou os braços sobre o avental ainda atordoada. Por que você está aqui? Eu estava passando pelo bairro e vi a placa. Achei que deveria parar. Algo me disse que eu deveria. Ela não tinha certeza se acreditava que alguém simplesmente entraria em uma cozinha comunitária, nesta parte da cidade por acaso, não vestido assim. David olhou ao redor da sala. Você trabalha aqui? Eu sou voluntária, disse ela. Isso me ajuda a manter a cabeça acima da água. Ele acenou pensativamente. Você me ajudou quando eu não tinha nada. Eu gostaria de retribuir o favor. Ela balançou lentamente a cabeça. Não é por isso que eu te dei o dinheiro. Eu sei, ele disse. É exatamente por isso que eu quero. Houve um longo silêncio. Então ele se aproximou enfiando a mão no casaco. Ele puxou a carteira, então hesitou. Eu trouxe isso, disse ele, entregando a ela uma nota de $10 nova para te pagar de volta. Emily encarou a nota e então riu suavemente, não de forma zombeteira, apenas com descrença. Ela pegou a nota, os dedos roçando os dele. Obrigada, disse ela. Ele não havia terminado. E mais do que isso, ele acrescentou, eu gostaria de te convidar para jantar algum dia, ou um café. Pelo menos há algo sobre você que eu não esqueci. Emily olhou para a nota em sua mão e depois de volta para ele. Tudo sobre aquele momento parecia surreal, impossível, como uma cena da vida de outra pessoa. Você realmente não é quem eu pensei que você fosse, murmurou. Ele sorriu. Não, eu não sou. E de repente ela percebeu algo. Nem ela. Eles estavam sentados um de frente para o outro, em um canto tranquilo de um café próximo, do tipo com cadeiras diferentes e jazz suave tocando ao fundo. Emily ainda usava seu avental da cozinha comunitária sob o casaco, e suas mãos se curvavam em torno da xícara quente que David havia pedido para ela. Chá de camomila com mel. Ela não tinha tomado nada tão reconfortante em semanas. David mexeu seu café lentamente e então olhou para ela. Você deve estar se perguntando quem eu realmente sou. Ela deu um pequeno sorriso. Bem, sim. Ele enfiou a mão no casaco e puxou um cartão de visita preto e elegante. Ele o deslizou pela mesa. Emily hesitou, então pegou. David Carter, CEO. Nova Spark Technologies, fundador da Carter Foundation. Ela encarou piscando. Nova Spark? Essa é sua empresa? David acenou. Eu a fundei há 10 anos. Nós desenvolvemos software de aprendizado adaptativo e soluções de IA para a educação. Decolou mais rápido do que eu jamais imaginei. A boca de Emily se abriu e depois se fechou novamente. Ela tinha ouvido falar da Nova Spark. Todos tinham. Estava nas notícias. Elogiada por revolucionar o acesso à educação digital em escolas subfinanciadas.
Ela se lembrava de ter lido sobre isso uma vez, quando ainda tinha um emprego e um sofá para ler. Mas naquele dia na estação, você estava fazendo algo estúpido. Ele terminou com um sorriso. Eu estava trabalhando em um projeto para nossa parte sem fins lucrativos, a Carter Foundation. Uma de nossas iniciativas é sobre entender a falta de moradia e construir melhores sistemas para apoiar pessoas que caem entre as fendas. Eu queria ver por mim mesmo. Realmente ver. Então fui disfarçado por uma semana. Sem carteira, sem identificação, apenas as roupas que eu tinha. Ele se inclinou um pouco para frente. Eu planejei tudo, exceto ter meu bolso furtado no primeiro dia. Emily riu baixinho. Então você realmente estava preso? Eu estava. E todos que eu abordei ou ignoraram, ou me dispensaram. Ele olhou para ela, sua expressão se tornando mais suave. Todos, exceto você. Ela sentiu um rubor subir em suas bochechas. Você não sabia quem eu era. Você não pediu nada em troca. Você me deu tudo o que tinha, e então simplesmente desapareceu. Isso ficou comigo. Emily olhou para baixo, para o chá. Eu não estava tentando causar uma impressão. Honestamente, pensei que estava sendo ingênua. Você não estava, disse ele firmemente. Você foi humana. Você foi gentil. Ele fez uma pausa por um momento, escolhendo suas palavras. Eu conheci pessoas com dinheiro, poder e influência, mas naquele momento, você mostrou mais integridade do que a maioria deles jamais mostrará. É por isso que eu estive procurando por você. Quero te oferecer algo, se você estiver aberta a isso. Emily levantou os olhos. Que tipo de algo? David se recostou na cadeira, sua voz firme. Quero que você trabalhe conosco. Não na Nova Spark, na Fundação. Temos programas que ajudam pessoas como você já foi. Jovens lutando ignorados. Financiamos projetos liderados pela comunidade. Microempreendedorismo. Inovação social. E precisamos de pessoas com coração. Pessoas que já entendem. Ela piscou atordoada. Mas eu não tenho um diploma. Eu não tenho nenhum endereço estável. Ele sorriu. Nós já contratamos pessoas com MBAs e pessoas que viveram em barracas. O que importa é sua história, sua resiliência, sua disposição de ajudar os outros quando você não tinha nada. Emily se recostou na cadeira, sobrecarregada. O peso das últimas semanas de repente a atingiu. Todas as noites em bancos, a fome, a rejeição. E agora isso. Você realmente está falando sério? Ela sussurrou. Eu não estaria aqui se não estivesse. Ela engoliu em seco. O que eu faria? Você começaria aprendendo, treinando. Vamos te acomodar em algum lugar seguro, com apoio. Então você trabalharia com uma de nossas equipes comunitárias, ajudaria a moldar programas, eventualmente talvez até liderar um. Por um longo momento, Emily não disse nada. A sala parecia desaparecer, deixando apenas o calor do chá em suas mãos e a esperança silenciosa subindo em seu peito. Eu não sei o que dizer, murmurei. Diga sim, ele disse com um pequeno sorriso esperançoso. Vamos mudar vidas, começando pela sua. Ela olhou para ele, para o estranho que uma vez ajudou sem saber nada sobre ele, e agora sentado diante dela, como uma porta que ela nunca pensou que se abriria. E em algum lugar profundo dentro dela, algo começou a mudar. Uma crença de que talvez, apenas talvez, ela não fosse destinada a permanecer perdida. Ela respirou fundo. Tudo bem, disse ela. E naquele momento, sua vida começou a mudar. O primeiro dia de Emily na Carter Foundation parecia como se estivesse entrando em um mundo diferente, um que ela só havia visto através de vidro antes. A sede estava situada dentro de um armazém de tijolos reformado, cheio de luz, risadas e o zumbido da colaboração. Jovens se apressavam entre mesas e quadros brancos, e as paredes estavam forradas com histórias, fotos e citações de vidas mudadas pelo trabalho da Fundação. David a apresentou à equipe não como alguém a ser ajudada, mas como alguém que traz valor. Isso por si só mudou tudo. Ele não a tratou como um caso de caridade. Ele a tratou como uma colega, como alguém com uma visão que o mundo precisava. Nas semanas seguintes, Emily se imergiu no treinamento. Aprendeu sobre planejamento comunitário, redação de propostas, design de projetos sociais. Ela acompanhou coordenadores no campo, se reuniu com abrigos para jovens, bancos de alimentos, centros de recuperação. Lentamente, as peças de sua confiança, há muito enterradas sob a dúvida e a fadiga, começaram a se juntar novamente.
E então veio o momento em que David lhe entregou uma pasta fina. Seu próprio projeto piloto, disse ele. Desenhe algo significativo para você. Nós vamos apoiar. Emily abriu a pasta e viu que sua proposta já havia sido digitada. Uma cozinha comunitária móvel, uma van que poderia se mover entre áreas carentes, trazendo refeições quentes e conexão humana diretamente para aqueles que precisavam, assim como ela uma vez precisou. A visão havia surgido durante um de seus últimos turnos na Hope Table. Ela se lembrou das noites dormindo em bancos, da vergonha de entrar em abrigos fixos, do medo de ser vista. Mas e se a ajuda pudesse ir até eles? David acreditou nisso, assim como o conselho. A Carter Foundation financiou o protótipo. Eles lhe deram uma pequena equipe e confiança. A primeira vez que viu a van pronta, pintada de azul céu com o projeto Open Hands escrito em letras suaves ao lado, ela ficou parada no estacionamento e chorou. Na sua primeira noite dirigindo a van, ela foi a um parque que conhecia muito bem, onde uma vez dormira sob uma estátua quebrada. Naquela noite, ela serviu mais de 100 refeições. Mas mais do que comida, ela ofereceu histórias, abraços, nomes lembrados. Ela ouviu. E à medida que a notícia se espalhava, seu programa crescia. Nos momentos tranquilos entre o planejamento de rotas e o corte de vegetais, Emily começou a ver David de maneira diferente. Não apenas como o homem da estação de trem ou o CEO que havia mudado sua vida, mas como alguém com uma bondade silenciosa e inabalável. Ele nunca se gabava, nunca a lembrava de seu passado. Ele apenas aparecia com encorajamento, com humor, com café, quando ela estava cansada demais para falar. A conexão deles se aprofundou de maneiras suaves e não ditas. Uma caminhada tardia após um evento comunitário. Uma risada compartilhada sobre um lote de biscoitos queimados na cozinha experimental. Ele a ouvia como poucos já haviam feito. Ela confiava nele, sem nem perceber. Ela confiava. Em uma tarde de sábado, enquanto Emily terminava um almoço comunitário, notou uma figura familiar sentada em um banco sob as árvores. Era Ruth, a mulher idosa que lhe havia dado um sanduíche em um de seus dias mais sombrios. Emily correu até ela. Eu pensei em você todos os dias desde que você me salvou. Ruth sorriu gentilmente. Tudo o que fiz foi alimentar uma garota faminta. Elas se sentaram juntas, colocando a conversa em dia como velhas amigas. Então Ruth riu batendo na mão de Emily. Eu esperava que você encontrasse seu caminho até David. Emily piscou. Espera, você o conhece? Eu deveria, disse Ruth com um brilho brincalhão nos olhos. Ele é meu filho. O mundo inclinou-se ligeiramente. Você me enviou para Carol. Você sabia exatamente o que estava fazendo. Ruth acenou. David me contou sobre a garota que lhe deu $10 quando ele não tinha nada. Eu tinha que conhecê-la. Quando eu fiz, vi o que ele viu. Alguém com um coração grande demais para ser ignorado. Emily se recostou atordoada. Todo esse tempo. É engraçado, não é? Disse Ruth. Como um pequeno ato de bondade pode se transformar em algo maior do que qualquer um de vocês jamais imaginou. Naquela noite, Emily sentou-se ao lado de David no jardim da fundação. As luzes da cidade piscando abaixo como estrelas distantes. Ela contou a ele tudo sobre Ruth, sobre o sanduíche, sobre o momento em que percebeu que seus caminhos estavam entrelaçados muito antes de qualquer um deles saber. David ouviu, então estendeu a mão para ela. Eu costumava pensar que o destino era apenas uma coincidência, à qual dávamos significado, disse ele. Mas te conhecer mudou isso. Emily olhou para ele, realmente olhou, e pela primeira vez deixou-se acreditar em algo maior. Que talvez seu sofrimento não tivesse sido em vão. Que talvez cada noite sem dormir, cada perda, cada lágrima a tivesse levado até aqui. A um propósito, a um amor, a um futuro. E naquele momento, tudo se conectou. A estação de trem encharcada, o sanduíche no parque, a cozinha comunitária, a van azul percorrendo ruas esquecidas. Tudo havia levado a isso, a sua transformação. A cidade estava vibrando com a energia do início da primavera, quando David trouxe à tona o assunto. Eles estavam caminhando por um jardim comunitário no coração do centro, onde o projeto Open Hands havia recentemente se associado a um abrigo local para fornecer refeições e treinamento profissional. Crianças riam, enquanto se perseguiam entre fileiras de vegetais brotando. Voluntários conversavam sobre carrinhos de terra.
David estava quieto a tarde toda, uma certa reflexão em seus olhos. Quando chegaram ao canto mais distante do jardim, sob os galhos arqueados de uma magnólia em flor, ele finalmente falou. Emily, recebi uma nova oportunidade, disse ele suavemente. Estamos abrindo um escritório satélite em Nova York. A fundação está se expandindo, e eles querem alguém para liderar a iniciativa de outreach urbano. Ela olhou para ele, o coração parando por um instante. Você? Ele acenou. Eles me pediram para aceitar, mas eu disse que não iria sem fazer a mesma oferta a você. Sua respiração parou. Você quer que eu vá com você? Eu quero, disse ele, para ajudar a liderar a próxima fase do Open Hands. Nós poderíamos alcançar mais pessoas, construir sobre tudo o que você começou juntos. Emily não respondeu de imediato. Ela olhou ao redor do jardim para as pessoas, o sol se pondo atrás dos telhados. Seu olhar caiu sobre uma jovem, ajudando um homem idoso a organizar pacotes de sementes, alguém que Emily havia conhecido durante sua segunda semana como voluntária, quando ela mesma ainda estava insegura sobre onde pertencia. Este lugar, esta cidade, ela havia sustentado durante o pior de sua vida. Ela te havia visto cair e depois lhe ensinou a se levantar. Eu não sei, disse ela finalmente. Eu amo o que estamos construindo aqui. Essas pessoas foram as primeiras a acreditar em mim, a me dar espaço. David acenou não com desapontamento, mas com compreensão. Eu pensei que você pudesse se sentir assim. Não estou dizendo não, ela acrescentou rapidamente. Eu só sinto que ainda preciso plantar raízes aqui por um tempo. Ainda há trabalho a ser feito. Eu sei. Ele sorriu, sua voz suave. É por isso que eu admiro você. Eles se sentaram em um banco próximo, deixando o silêncio preencher o espaço entre seus pensamentos. Eu suponho que esta seja a parte em que a estrada se divide, disse Emily. Talvez, respondeu David, mas apenas geograficamente. Ela se virou para ele, os olhos buscando. Você acha que podemos fazer isso funcionar? Eu acho que já estamos fazendo, disse ele. Você e eu não estamos apenas ligados pela localização. Estamos ligados pelo que acreditamos, pelo que passamos. E continuaremos construindo. Em cidades diferentes, talvez, mas sempre juntos de alguma forma. Ela sorriu, um pouco triste, mas profundamente certa. Você vai fazer coisas incríveis lá. Você também, disse ele. Aqui. Eles fizeram um plano. David se mudaria para Nova York no outono. Emily continuaria dirigindo o projeto Open Hands na cidade que ambos amavam. Eles se manteriam conectados por meio de chamadas semanais, iniciativas conjuntas, visitas e mensagens de texto à noite cheias de atualizações e sonhos. A história deles não estava terminando. Estava simplesmente evoluindo. E enquanto estavam de pé sob a árvore em flor, o vento levantando pétalas no ar ao seu redor, Emily sabia uma coisa com absoluta clareza. Ela não estava perdendo ele. Eles estavam apenas plantando sementes em solos diferentes. Um ano depois, a cidade havia mudado. Ou talvez Emily tivesse mudado. Do jeito que ela via, as ruas não pareciam mais um labirinto de desespero. Elas estavam cheias de propósito, possibilidade e esperança. O projeto Open Hands havia crescido em algo muito maior do que ela jamais imaginou. Com rotas expandidas, uma rede de voluntários e uma equipe de cozinha rotativa, as unidades móveis agora serviam mais de 2.000 refeições por semana. Mas não era apenas comida que ofereciam. Era dignidade, conversa, conexão humana. A imprensa nacional havia se interessado pelo programa. E no mês passado, ela voou para Washington, D.C. para aceitar um prêmio em nome da equipe, um reconhecimento nacional por inovação em outreach comunitário. Enquanto estava no pódio, com luzes piscando e câmeras clicando, ela se lembrou do banco que um dia chamou de lar, do sanduíche de um estranho, dos $10 que pensou ter perdido para sempre. Agora, ela era a diretora de um centro de apoio a pessoas em situação de rua em grande escala, um espaço com chuveiros, treinamento profissional, serviços de saúde mental e salas de terapia artística. As mesmas mãos que uma vez tremiam de medo, agora carregavam as chaves para um lugar onde as pessoas poderiam recomeçar. E ainda assim, todas as manhãs, ela começava seu dia como antes, na cozinha, amarrando um avental, cumprimentando os primeiros convidados pelo nome. No aniversário da fundação do centro, a equipe organizou uma celebração. Havia balões, uma faixa que dizia 1 ano de Open Hands
e dezenas de fotos penduradas em uma corda de roupa, capturando momentos de refeições compartilhadas, vidas mudadas, sorrisos conquistados. Emily chegou atrasada, tendo se encontrado com funcionários da cidade sobre a ampliação do apoio a subsídios. Ela entrou no salão com o coração cheio, os olhos vasculhando a sala. Então ela o viu. David. Ele estava de pé perto da mesa de serviço, segurando um buquê de flores silvestres e algo mais em seu bolso. Seus olhos se fixaram nos dela, e de repente o barulho da sala desapareceu. Ele atravessou a sala lentamente, sorrindo. Ele parecia mais velho, mais sábio e mais em casa do que ela já o havia visto. Oi, disse ele suavemente. Ela riu através da súbita queima de lágrimas. Você voltou. Eu disse que voltaria. A sala silenciou. Como se sentindo algo mais do que um reencontro, David enfiou a mão na jaqueta e puxou uma pequena caixa de veludo. Mas antes de abri-la, ele também puxou uma nota de $10 nova, desdobrada, intocada. Eu tenho carregado isso comigo, disse ele, por 1 ano. Não porque eu precisava te pagar de volta, mas porque eu precisava lembrar do momento que mudou tudo. Ele abriu a caixa. Dentro havia um anel simples e elegante. Você me deu algo que nenhum valor em dinheiro poderia comprar. Fé. Quando eu não tinha nada para mostrar por mim. Deixe-me passar o resto da minha vida provando que você estava certa. A sala prendeu a respiração. Emily encarou-o sem palavras. As lágrimas caíram livremente agora, e ela não tentou detê-las. Ela pensou na garota que havia sido, perdida, cansada, segurando uma nota amassada na chuva. Pensou no homem em quem havia confiado, sem saber que ele se tornaria aquele que reconstruiria seu mundo. Sim, ela sussurrou. Sim. O aplauso irrompeu ao redor deles, mas Emily não ouviu. Tudo o que ela podia sentir era o calor da mão dele na dela, o batimento de seu coração e a verdade silenciosa que a havia carregado até aqui. Mais tarde, enquanto estavam de pé sob as luzes penduradas, observando as pessoas que haviam ajudado a dançar e rir e recuperar a alegria, Emily segurou a nota de $10 em suas mãos, uma última vez. Ela sorriu. Um pouco de bondade, disse ela em voz alta, pode ser o começo de um milagre. Obrigada por se juntar a nós nesta jornada inesquecível de esperança, bondade e segundas chances. A história de Emily é um poderoso lembrete de que até mesmo o menor ato de compaixão, uma única nota de $10, pode reverberar no tempo e mudar vidas de maneiras que nunca imaginamos. Se esta história tocou seu coração, não se esqueça de se inscrever no Soul Stirring Stories para mais contos verdadeiros que inspiram, curam e despertam a alma. Acreditamos no poder da narrativa para trazer luz aos cantos mais escuros. E você estar aqui significa muito para nós. Até a próxima. Mantenha-se gentil, mantenha-se esperançoso e lembre-se, sua história também importa.